Isso aqui, ó. Amada igreja, muito bom dia. A graça e a paz de Cristo esteja sobre a nossa vida, sobre a sua vida também, a vida de sua família, em sua casa. Nós queremos começar lendo o Salmo 104, versículo 33 e versículo 34, que diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Vamos orar. Deus bendito, Pai eterno, engrandecido seja o teu nome, Pai. Adorado seja o teu nome em toda a terra. Deus de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa preciosa oportunidade que temos de te buscar, de adorar, ó Deus, o teu nome com liberdade nesse lugar, de exaltar o teu nome, ó Deus, com toda a força do nosso ser. Esteja, ó Deus, tu, teu Espírito Santo, a nos conduzir neste momento, para que absolutamente tudo nesse lugar aconteça para a honra e para a glória do teu nome. Aceita o nosso louvor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui por mais um domingo, ainda nessa experiência dos cultos apenas virtuais e não presenciais, mas queremos deixar sempre a igreja informada das atividades que ainda assim temos. Nós estamos agora com esse culto realizado aqui na nossa igreja todo domingo às 10h30. Lembrando que às 9 horas as salas de escola bíblica dominical continuam acontecendo. Os professores têm feito isso de suas casas, tanto adolescentes e jovens 1, jovens 2, sala bênção na família, departamento infantil. Durante a semana, outras tantas atividades. O Instagram da Juventude, logo na segunda-feira, tem colocado um vídeo. Essa semana começa uma nova série de Heróis da Fé, são reflexões breves que eles próprios têm feito. Na quinta-feira, continuamos com a série da Parábolas, onde também os textos são colocados com a devida interpretação e uma mensagem bíblica sobre isso também. As crianças também têm a sua atividade no Instagram, o cultinho no sábado pela manhã é disponibilizado ali para as famílias, e também na terça-feira uma devocional. São atividades que podem ser feitas com suas crianças dentro do seu lar. Essas são as comunicações que nós temos para trazer. Lembrando que durante esta semana, mais uma vez, foi feita uma avaliação, Conselho de Obreiros da nossa igreja, e ainda entendemos, a maioria, pelo menos dele, decidiu por maioria, né, que os cultos presenciais da IEB continuarão suspensos até uma nova deliberação. É essa a palavra que nós temos aqui para trazer aos irmãos nesse instante. Mas nós queremos agora usar esse precioso tempo para orar. Orar mais uma vez. Colocarmos diante do Pai as nossas necessidades, as nossas angústias. É necessário que mesmo você em casa, a gente aqui com a plateia completamente reduzida, mas estejamos ligados ao Pai. Com a certeza que os seus ouvidos estão inclinados à oração, ao clamor que se faz nesse lugar. Essa semana tive a alegria de estar lendo o livro de Daniel, e lá no capítulo 6, uma história linda. Aconselho você essa semana a ler esse livro, são apenas 11 capítulos. E lá no capítulo 6, essa história tão preciosa para a nossa vida. Houve um decreto durante o reinado de Dario. E nesse decreto, todas as petições não poderiam ser feitas a nenhum Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei daquele lugar. E se esse decreto fosse desobedecido, as pessoas seriam lançadas na cova dos leões. É por isso que você conhece essa história
de Daniel na cova dos leões. Naquele instante, as pessoas com a intenção de tirar todo o prestígio que Daniel tinha nesse reinado, sabiam que ele iria fazer isso, iria desobedecer. E foi exatamente isso. Depois que Daniel recebeu esta notícia, o versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto, entrou em casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu espero que as dificuldades que ora você tenha sentido não tenha trazido o efeito contrário. Na vida de Daniel, esse aperto, essa situação tão delicada, moveu ele a continuar a fazer o que ele já fazia, orava. E eu quero nesse instante, na certeza que temos do nosso Deus, que Ele está ouvindo a nossa oração nesse instante, que você preste atenção em alguns nomes que eu trarei aqui, para que você esteja orando. Peço que você esteja orando pela a vida do nosso querido irmão Daniel Beltrão, que está nesse processo da hemodiálise. Ele sempre pede oração para aquelas pessoas que estão acompanhando ele também lá. O tratamento da visão dele, muito delicado. Eu quero que você também esteja orando. Orarmos pela nossa querida irmã Nelly, que é a mamãe dele, que tem dado todo o suporte e apoio, precisa renovar também as suas forças. Orarmos pela saúde da nossa irmã Socorro Neves, Gabriela Amorim, nossa querida irmã Marta também, Marta Siméia. Quero que você esteja orando pela vida de Beto, amigo meu também, que enfrenta o câncer, para que Deus esteja agindo de maneira poderosa. Orarmos pelas empresas, orarmos pelos empregos. Agora há pouco falava nosso querido irmão Eduardo, que toma conta dessas questões empresariais, contábeis. Quantas demissões ainda têm acontecido, quantas famílias vivendo agora essa incerteza. Eu queria que você de sua casa estivesse orando junto comigo. Abaixa a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Ó Deus, Tu tens ouvido a nossa voz, Tu tens escutado os nomes que declaramos aqui, mas há tantos outros, Pai, que precisam do Teu socorro, da Tua mão, Senhor. Pai querido, eu sei que há vidas que nesta hora ainda estão lutando para levantar da cama, não por sono, mas pela depressão, Senhor, pela falta de vontade de viver. Ó Deus, vai ao encontro dessas vidas, Senhor Deus. Age, ó Deus, com Teu poder sobre a vida de cada uma delas, Pai. Dos corações ansiosos que emperram suas vidas, das dificuldades emocionais, ó Deus, que tem trazido uma tragédia muito grande ao coração de tantos, Pai. Nós entregamos essas vidas no Teu altar. Pai querido, pelas vidas que citamos, que estão enfrentando dificuldades na saúde física, como nossa querida irmã Socorro, nossa querida irmã Ivone, o Daniel, o Beto, ó Pai, Tu és poderoso, ó Deus, para trazer a cura. Tu és poderoso, ó Deus, para levantar, Senhor. É por isso que nós clamamos a Ti. Mas nós também queremos entregar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Pai querido, é por isso que nós nos submetemos a Ti, sabendo, ó Deus, que Tu cuida de nós de uma maneira singular. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Venha ao nosso encontro, Senhor, e cuida de nós. Cuida, ó Deus, dessa Tua igreja chamada IEB no Cordeiro, por suas dificuldades que passam pelas situações. Cuida desta membresia linda, Senhor Deus, que temos
das lideranças pastorais, ministeriais, administrativas, ó Pai. Vem nos unir, ó Deus, em torno do nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que tenhamos em nossa mente a certeza que o nome de Cristo é suficiente para nos unir, Pai. Por isso, ó Deus, clamamos a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, que este Espírito habite em nós, de maneira, ó Deus, que a alegria de Te servir, de Te engrandecer, ó Deus, continue nos nossos corações, de maneira cada mais fervorosa, perseverante, ó Pai. Faz isso, Senhor Deus, na nossa vida. Nós clamamos, ó Deus, pela obra missionária estadual, ó Deus, pelas ofertas, ó Deus, que precisam ser levantadas, pelos corações, ó Deus, que precisam ser quebrantados, ó Deus, ao escutar o Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Pai, abre o nosso coração, nos coloca disponível, ó Deus, deliberais, ó Pai, para a Tua preciosa obra, Senhor Deus. Nós clamamos isso, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Que é o momento de dízimos e ofertas. Nós queremos sempre trazer a você como estamos realizando isso e também na certeza de estarmos gratos a Deus, porque a igreja tem sido fiel. A igreja tem sido fiel, a igreja tem conseguido pagar as suas contas, as suas responsabilidades. Mas eu gostaria de trazer para você algumas informações. De terça, quarta e quinta-feira, das 3 horas da tarde até as 7 horas da noite, a igreja se encontra aberta, a secretaria está aberta, e você pode chegar aqui e colocar lá na urna, no gasofilácio que temos aqui, para você trazer o seu dízimo e a sua oferta. Na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aos domingos, a partir das 10 horas da manhã, a igreja também está aqui para você trazer o seu dízimo. Não para estar ainda presente nos cultos, mas para trazer o seu dízimo. Mas nós também queremos fazer algo diferente. Nós estamos com esse desejo de levantarmos a oferta de missões estaduais. E se você vier para a igreja, não tem problema, porque no envelope você pode colocar as informações lá, como consta naquele papelzinho, missões estaduais, e colocar a sua oferta. Mas no banco nós temos uma dificuldade. Então preste bem atenção. Você que ainda está fazendo a sua transferência em casa, para a transferência, você vai fazer assim. Se o seu desejo é trazer uma oferta de R$100, você vai fazer uma transferência de R$100,99. Porque o tesoureiro vai entender que não é aquele 99 centavos que vai para a oferta, mas os R$100,99. E por esses centavos, ele vai entender que essa oferta não é de dízimo, e sim de oferta de missões. E aí assim você pode fazer essa oferta da sua casa, sem precisar se dirigir para a igreja. Ficou claro? É muito simples, é só você colocar os centavos, tá? E aí o tesoureiro ele vai entender perfeitamente, tá? Se forem duas, aí você vai ter que fazer uma transferência para dízimo e outra para oferta de missões. Tá bom assim? E aí você vai ter essa alegria de participar. Vindo aqui na igreja não tem problema, você coloca o seu dízimo lá no gasofilácio. Queridos irmãos, vamos continuar nessa alegria da adoração ao Senhor, agora através da expressão do louvor. Então eu quero que você em casa tenha a mesma alegria que nós temos aqui e louve junto conosco, tá bom? Está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É
É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do... A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra
Agora, de um modo ou de outro, trazendo a você a bênção maravilhosa da palavra do Senhor. Eu quero, antes mesmo de ler a palavra de Deus para meditar com você nas Escrituras Sagradas, dar uma palavrazinha de gratidão aos queridos irmãos, porque esta foi uma semana muito feliz para a minha vida e para a vida da minha família. Alguns estão cientes de que no dia 23 de julho eu completei mais um ano de vida. Foram 77 anos que completei no dia 23. E estávamos, por causa dessa pandemia e por causa da locomoção de pessoas e principalmente dos queridos da família e tudo, conversando com a minha esposa e pedindo a ela que evitássemos qualquer tipo de manifestação que pudesse acarretar alguma dificuldade para aqueles que teriam desejo de estar conosco. E a gente pensou nisso até e comunicamos a alguns dos nossos que nós não teríamos qualquer tipo de manifestação. Mas eu fiquei extremamente agradecido a Deus por tudo que aconteceu, ao contrário de tudo que nós planejamos. Porque os outros foi que planejaram para nós e tivemos uma demonstração de carinho e amor que eu não me lembro de, em toda a história da minha vida, ter tido como foi esse ano, apesar da fragilidade, da realidade, digo, daquilo que nós estamos atravessando. Foi o aniversário que eu passei com mais alegria no meu coração e com tanta gente se comunicando comigo. Mais de 100 colegas me ligaram, me dando os parabéns. Alguns até, no final do dia, quase meia-noite, eu recebi o telefonema do pastor Fernando Brandão, da nossa Junta de Missões Nacionais, também do pastor Valdir, que trabalha na Junta de Missões Nacionais, o pastor Sócrates, que é o diretor da nossa convenção, ligou para nós e eu não sabia nem que eles sabiam do meu aniversário. E tudo isso, talvez até por causa dessa comunicação que temos hoje através dessa mídia, as coisas se comunicam assim facilmente. E tivemos a alegria de ter até alguns irmãos da igreja aqui. Ó, como eu fiquei feliz e alegre pela estada na nossa casa, cedinho, às 7 horas da manhã, doutor Guilherme e Andréia estavam lá, perto da nossa casa, não atravessaram a barragem, porque a Andréia tem muito medo do barco, e não quis atravessar a barraca, mas levaram uma cesta com um café dos mais felizes que eu já recebi. E nós, até eu disse para o meu filho Felipe, eu acho que no mês de agosto eu vou comemorar de novo o aniversário, porque eu nunca recebi tanta coisa para comer. Então a gente tem comida para quase uma semana inteira. E Deus tem nos abençoado muito com essa festa que aprontaram para nós. E ainda à tarde, Selma e Edna, com o pastor Edmilson, seu irmão, estiveram conosco também, levando bolo e mais lanche, orando por nós. Foi um dia especialíssimo na nossa vida, sem contar a palavra carinhosa do querido nosso irmão Edson, presidente dos diáconos aqui, que nos ligou e nos trouxe uma mensagem reconfortante para o meu coração. E eu dizia para minha esposa, esse tipo de manifestação e de carinho e de amor que a Igreja de Cristo tem por nós, que compensa servir a Jesus. Não é por causa das coisas estranhas que acontecem na nossa história, mas exatamente por causa do bem maior que Deus propicia que nós venhamos experimentar no decorrer de toda a nossa luta aqui neste mundo. O inimigo não fica quieto por isso, ele sempre aparece para nos dar um ou outro motivo para ficarmos tristes.
Mas Deus pega tudo isso e transforma numa bênção superior a tudo que nós imaginamos. Eu quero, de coração, agradecer à minha igreja, IEB, pelo carinho que os irmãos tiveram conosco. Eu fiquei com o telefone na mão o dia todo, que não passou, acho que nem 5 minutos sem um me ligar dizendo que estava dando parabéns para mim. Muito obrigado a todos, porque se eu fosse nomear todos os que se comunicaram comigo, a gente ia passar o culto todo hoje só lembrando as pessoas. Muito grato, queridos, pelo vosso amor e o carinho dos irmãos por nós, tá certo? Agora, nós estamos no mês da fidelidade, no mês da mordomia, e nós temos pedido ao Senhor uma palavra sempre que possa focalizar este assunto tão especial na revelação das Sagradas Escrituras. E Deus tem nos dado, cada semana, uma palavra especial a respeito disso. Neste domingo, agora, nós temos a palavra do profeta Ageu. Lendo o profeta Ageu já tantas vezes, durante esses dias Deus me deu o privilégio de olhar a profecia de Ageu de uma maneira especial. E entre tudo aquilo que o profeta diz, ele repete por 2 vezes uma frase que seria assim o pensamento central da minha meditação com os queridos irmãos neste dia. É o verso 5 e o verso 7 do capítulo 1 da profecia de Ageu. E olha o que diz o profeta falando em nome do Senhor. Ele diz: agora assim diz o Senhor dos exércitos. E olha o que diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Essa mesma palavra, um verso depois do verso 5, o verso 6, notadamente o profeta explica os caminhos, que os caminhos daquele povo de Deus desobediente tinha levado aquele povo, e novamente ele repete a palavra no verso 7. Diz a palavra de Deus no verso 7, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. É isso que eu queria pedir a Deus, que no seu coração e no meu coração agora, essa verdade viesse estar bastante firmada, que tivéssemos atenção para cada caminho que nós caminhamos e que não são os caminhos de Deus. E aonde esses caminhos nos levaram? Você já imaginou cada consequência daquele caminho que você escolheu e que não tem nada a ver com o caminho de Deus? A experiência da mordomia, especialmente da mordomia cristã, nos leva a um gozo tremendo na presença do Senhor. E o profeta Ageu queria que aquele povo que fora desobediente e havia se afastado de Deus, e Deus havia permitido que eles fossem por 70 anos escravos daquele império babilônico, agora voltavam a Jerusalém para fazer uma reconstrução da cidade, do templo do Senhor e da vida do povo de Deus. E agora o povo volta, e mesmo voltando depois de uma experiência tão dolorosa, ainda não tinham a capacidade de perceber que Deus queria abençoá-los deveras. Mas eles precisavam mudar a atitude dos seus corações, deixar de seguir os seus caminhos e seguir o caminho do Senhor. Era isso que eles não estavam entendendo. E Deus queria que acontecesse com eles isso. E olha, quando o texto começa, diz assim, diz o Senhor dos exércitos. Eu descobri que o profeta Ageu tinha essa sensibilidade de perceber que o povo não atentava para o que Deus dizia. Sabe que esse é o grande problema meu e seu?
A maioria das vezes que nós nos damos mal no caminho que nós seguimos é porque nós não ouvimos o Senhor. A palavra de Deus é uma palavra extraordinária. Eu gosto muito do servo de Deus Moisés, quando ele escreve o livro da recordação, que é o livro de Deuteronômio. Olha o que ele diz no capítulo 28 de Deuteronômio. A partir do verso 1, ele vai até o verso 14, mostrando como o Senhor queria obedecer aquele povo na terra da promissão. A terra que eles estavam agora herdando de uma maneira feliz, que Deus havia dado para eles. Eles não fizeram nada para receber aquela terra, não construíram casa, não plantaram aquela terra, e Deus tudo deu a eles pela graça, para eles receberem. Não foi uma pessoa que recebeu, foi o povo todo. 3 milhões de pessoas receberam aquela vasta região, desde o norte do Egito, indo até ao Eufrates. Tudo o que aquele povo podia pisar com os pés ia pertencer a eles como dádiva de Deus. E foi isso que Deus deu para eles. E alguns não acreditaram. E, aliás, há muitos que até hoje não acreditam. Vejam bem o que diz o livro profético de Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Esta experiência é tão extraordinária que a partir do verso 3, ele coloca essas bênçãos que queria dar àquele povo. Notem, vocês serão abençoados na cidade. Na cidade. Tem gente que muda de cidade todo dia porque a bênção não chega. Mas a cidade, aonde você estiver, Deus vai lhe abençoar, se você for mordomo do Senhor. Olha o que ele diz aqui: você será abençoado no campo. Não precisa sair do campo, não. Lá mesmo você vai ser abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Quer dizer, os meus e os seus filhos recebem bênção do Senhor. Não é bênção que você nem seus pais têm para dar, não. É o Senhor quem dá a bênção para os nossos filhos. Como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Que promessa extraordinária que Deus dá para o seu povo. E foi isso que Ageu descobriu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acredita que o que Deus está prometendo para você, Ele vai cumprir? Pois é Ele quem diz: quando eu e você ouvimos a voz do Senhor, o Senhor promete e cumpre aquilo que nos dá com graça para a nossa bênção ser extraordinária. É verdade, querido. Pode crer que quando nós seguimos o caminho do Senhor, nós não vamos ter consequências como essas que o povo teve. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 1 do texto de Ageu. Diz assim exatamente: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. É assim a consequência da sua vida? É porque você não ouviu o Senhor. Há muitas pessoas que, tendo tudo, não conseguem ter nada,
porque não satisfazem com tudo que Deus lhe prometeu e que tem prazer em dar. É por isso que logo no verso 7 ele repete a mesma frase dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levam. Esse mandamento do profeta interpretando a palavra de Deus merece uma certa consideração da nossa parte. Vejam, é o mandamento de Deus para mim e para você, que eu traduzo como: preste atenção no que eu digo. Preste atenção naquilo que eu quero para você, meu filho. Não coloque circunstâncias humanas para atrapalhar a sua vida. No verso de número 8 do capítulo de número 2 da mesma profecia, sabe o que Deus diz? Toda prata e todo ouro me pertencem. Esse é o meu Deus e o seu Deus, riquíssimo em tudo, e quer nos abençoar de uma maneira esplendorosa. Você só tem que crer que Ele é quem traça o seu caminho. Vejam, se os caminhos que você anda são caminhos do Senhor, porque Deus está lhe pedindo atenção para o caminho dEle. É no caminho dEle que a bênção está, e não no seu. O meu e o seu caminho enganam, mas o de Deus não. O de Deus é certo. O de Deus é carregado de misericórdia. O Deus que nos ama só dá o melhor para nós. Ele é Pai, e Pai querido. Por isso que Jesus, quando nos pede para falar com o Pai, Ele diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai, e acharei, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E ele conta uma historiazinha pequena, que é uma parábola, daquele que, sendo pai, e um filho se pedir pão, lhe daria uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe daria uma serpente. E a conclusão de Jesus na sua parábola é: ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. É a Ele que você tem pedido? É a Deus, o Deus eterno, que você tem escutado? Você tem dado atenção ao que Ele quer para a sua vida, as promessas dEle? Você sabe que Ele de fato lhe ama? Você já experimentou pessoalmente o amor de Deus na história da sua vida? Ainda comemorando esses 77 anos, Deus me deu o privilégio de pensar quantas vezes a sua mão benfazeja veio sobre mim, sobre a minha história. Quando às vezes, até do ponto de vista humano, os que me conheciam achavam que eu já estava na derrota final. Ah, quantas vezes eu tive colegas que olhou para mim com pena de mim e ficava achando que eu estava passando por uma situação que nem merecia. Alguns diziam com carinho comigo: pastor Miquel, como você está sofrendo com essa enfermidade? E de fato eu estava muito bem, tive várias horas difíceis. Nesses últimos 20 e 30 anos, Deus me deu experiências dificílimas para viver. E em cada uma delas, Ele estava presente. E Ele me livrou de todas as aflições. E desses queridos que tiveram pena de mim, pelo menos uns 20 já foram para o céu. E eu estou aqui ainda pregando o Evangelho da graça de Cristo, porque eu sei que Deus gosta de mim, Ele me ama. E tudo que eu tenho para colocar no altar de Deus ainda é muito pouco para o muito que Ele tem me concedido. Nós temos que ter essa visão
de maneira feliz para aquilo que é do reino de Deus. A questão de Ageu aqui era a questão de que o povo havia voltado do cativeiro babilônico, chegou na terra prometida de volta, estava em Jerusalém, a cidade santa, haviam reconstruído o muro, mas a casa de Deus estava ainda em ruínas. Mas o povo, em vez de construir a casa de Deus, foram construir os seus palácios, as suas casas alcatifadas, aqueles monumentos que cada um de nós deseja para a sua vida. Era a visão egoísta de que eu preciso primeiro tratar do que é meu. É assim que nós pensamos no reino de Deus? O meu vem em primeiro lugar? Então, as coisas terão consequências certamente difíceis para nós. Mas quando na mordomia cristã eu coloco o Senhor em primeiro lugar, obedeço a Jesus, que diz lá no capítulo 6 e verso 63 do Sermão do Monte, em Mateus 6,63, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, o que satisfazer a vida, Ele tem pronto para todos nós. Creia nisso. Essa é a grande e sublime experiência de sermos mordomos de Deus. Quando dedicamos a Deus a oferta, quando entregamos a Deus o dízimo que é dele, quando fazemos tudo isso com o coração cheio da alegria do céu, Ele toma conta de tudo que pertence a nós e que primeiramente pertence a Ele. Ele sabe a dor que você está passando agora. Ele sabe a dificuldade que você enfrenta. Ele sabe o que falta na sua casa. Deus conhece cada cantinho do seu lar. Deus sabe a gripe da sua criança. Deus conhece a gripe daquela criança que está na sua casa. Deus conhece. Deus conhece o seu velho pai que está com Alzheimer. Deus conhece. Deus conhece aquele querido que você tanto ama e que ficou sem emprego agora por causa dessa pandemia. Deus conhece. Sabiam? Eu continuo como pastor, como obreiro de Deus, sem nenhum medo dessa pandemia, desse vírus. Por quê? Porque eu não tenho nenhum medo de nada que me cerca, porque eu estou cercado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou batizado nele, imerso nele. Quem toma conta da minha vida, da minha família, da minha igreja, é o Espírito Santo de Deus. E ninguém vai tocar em nenhum dos que pertencem a Deus. Creia nisso, porque essa é a grande bênção dessa palavra de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os vossos caminhos o levaram. O levaram à insatisfação, à tristeza, à dor, à frustração. Caminhos nossos, às vezes, nos dão tanta dificuldade que paramos no caminho. E você sabe que aquele que para não vai a lugar algum. E aquele que anda no caminho sempre chega em algum lugar, mesmo que seja um lugar de frustração, de dor e de sofrimento. Mas se você andar no caminho do seu Deus, o final será bênção. Deus sempre faz isso com os seus filhos. Deixa eu, para encerrar, citar só o exemplo de um servo de Deus que eu sempre admirei na história da Bíblia. Eu falo de Jó, o grande Jó, que tem um livro todo com o nome dele. No capítulo 1 de Jó, Deus tem um encontro, segundo o escritor, com o inimigo, Satanás. E Deus diz para Satanás exatamente: viste o meu filho Jó, como ele é
prudente, como ele é justo, como ele é reto em tudo que faz. E o inimigo, como sempre, argumenta ao contrário de Deus e diz: também pudera, você deu tudo para ele. E Deus permitiu que o inimigo pudesse cirandar com a vida de Jó, tirando de Jó tudo. Segundo o escrito da Bíblia, de uma só vez ele perdeu tudo, 10 filhos, toda a riqueza da sua fazenda, tudo. E ainda no dia seguinte perdeu a sua saúde por completo e o respeito da sua esposa. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? No capítulo de número 42 de Jó, que Deus olhou para Jó e mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E deu a Jó em dobro tudo quanto dantes possuía. Deus sempre nos dá o melhor no final. Deus espera o final para que você possa dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso. Que Deus nos abençoe nesse dia e que não nos esqueçamos da nossa fidelidade com esse Deus que nos ama tremendamente. Amém? Que a graça do Senhor esteja com todos os queridos. O pastor Guto vai impetrar a bênção dos apóstolos para todos nós, tá bom? E dar umas palavras finais. Que o Senhor abençoe a cada um dos queridos irmãos e continuamos nesta jornada buscando a solução de Deus que os homens deste mundo não têm. Só quem tem a solução é o Senhor, tá certo? Que Deus te abençoe, meu amado, no dia de hoje. Vamos orar, trazer a bênção final para esse culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, nesse lugar, em nossas casas, em cada canto desta terra. Esteja hoje e esteja para todos sempre. Amém. Amém. Vamos louvar. Nós queremos nos desculpar com os irmãos. A gente teve um problema de internet durante a live. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso, meu
firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé, consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé, consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. E crendo no poder dele, nós vamos seguir com fé para a gente concluir esse culto. Vamos louvar o nosso Deus. Se você puder, louve ao Senhor com todas as forças, exalte a Ele com alegria. Vamos louvar ao nosso Deus, que é digno de honra. O meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas